Olá, irmãos, estamos aqui de volta para nós continuarmos então a nossa reflexão e olhando então para o livro de Gênesis, né? E minha intenção então é mostrar para os irmãos Deus agindo poderosamente para resolver aquelas questões que nós não podemos resolver e que na maioria das vezes são provocadas pela nossa própria culpa, né? Mas graças a Deus por quem Deus é, e então Deus sempre tem visitado o seu povo e tem agido em favor do seu povo. Então isso é importante para nós. Então, meditar nas perfeições de Deus, no poder de Deus, é algo importante para o crente, para nós que somos cristãos, porque a nossa fé tem que estar firmada em Deus. E para nós, então, termos uma fé robusta em Deus, nós temos que conhecer quem é Deus, de acordo com as Escrituras. Então eu falei no áudio passado que Deus é aquele que tem poder de trazer a ordem à criação, céus e terra, não é? Os mares, trazer a vida a todas as coisas e colocar cada coisa em ordem. Também vimos que Deus, pelo seu poder e graça e bondade, Ele dá a Adão uma auxiliadora, uma companheira. Então ele soluciona esse vazio que Adão poderia sentir ali por falta de alguém semelhante a ele. Nós encontramos também, e falamos lá em Gênesis 6, né? Ou melhor, capítulo 3, que depois que Adão e Eva pecaram, Deus resolve pelo seu poder também, pela sua graça e misericórdia, Deus promete um descendente que iria então esmagar a cabeça da serpente e prometendo nesse descendente que teria redenção, salvação do pecado, da condenação, da ira de Deus por meio desse descendente e também a destruição completa do mal. E é verdade que a gente vai entender melhor isso quando a gente vai lendo a Bíblia e vendo que essa revelação ela vai se ampliando ao longo das Escrituras. E falamos também de Gênesis, que Deus ali resolve o problema do pecado, do período de Adão, trazendo um juízo sobre a humanidade. Pelo seu poder, então, as águas, né, que estão em cima dos céus e que estão nos abismos, né, que Deus havia colocado, então agora elas saem do seu lugar e destrói toda a raça humana. E Deus preserva Adão, ou melhor, Noé e sua família, com também casais de cada animal. E nós sabemos que os animais que existem são filhos daqueles animais que foram salvos na arca juntamente com Noé. E que nós somos descendentes, né, de Noé e dos seus filhos. Nós não perdemos o vínculo com Adão, porque Noé também é um descendente de Adão. Então nós temos que entender que mas a humanidade que hoje existe porque vieram a partir de Adão, dos filhos, ou melhor, de Noé e dos seus filhos. Fazendo confusão com Adão aqui. E falei também que Deus, depois que a humanidade começa a se multiplicar novamente, Deus manda com que eles fossem fecundos, multiplicassem, né, e enchessem a terra. Parece que eles desobedecem esse mandamento, eles querem ficar só no lugar, e aí constrói uma torre que eles achavam que era alta, e Deus disse que não era tão alta assim, porque o texto lá do capítulo 11 de Gênesis diz que Deus desceu para ver o que eles estavam fazendo, e aí Deus então, como um ato de juízo e também de misericórdia, Deus, por juízo, ele confunde as línguas do povo. Então traz punição sobre o povo, confundindo a língua deles. E um ato de misericórdia, porque Deus fez com que os homens então e as mulheres se espalhassem e enchessem a terra, conforme os mandamentos do Senhor. E Deus preservou mais uma vez a promessa que ele havia feito lá no Éden, de um descendente que viria a partir da mulher, e esse descendente então seria aquele que iria trazer novamente a humanidade ao estado da qual ela foi criada. Que seria então, nesse caso, nós sabemos hoje que é o Senhor Jesus Cristo. Depois então desse evento, irmãos, da Torre de Babel, lá em Gênesis 11, nós vamos encontrar que começa o capítulo 12 de Gênesis, Deus chamando um homem já idoso, Abraão e sua esposa, fazendo promessas para este homem e dizendo que a partir dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então veja que a promessa que é feita lá pelo poder de Deus, né, pela graça e misericórdia dele, continua. Então vai para Adão, Adão então vai para Noé, Noé para Sem, e um descendente de Sem, que no caso é Abraão,
Então agora é aquele que é o detentor da promessa. A partir dele, então as nações seriam abençoadas. Então como é que Deus faz então para resolver essa situação da humanidade? Então, pelo seu poder, Deus então mantém a promessa da semente da mulher que ele faz lá em Gênesis 15. Então, está dando continuidade a isso. E a partir então de um homem já idoso, de uma mulher já idosa, Deus faz com que então eles tenham um filho que se chama Isaac, e a partir de Isaac então vem Jacó, Jacó vem os 12 filhos, de Jacó tem um filho que se chama Judá, então de Judá vem o descendente prometido. Por isso que a bênção do primogênito que Jacó faz sobre Judá, cai sobre Judá. E para Judá que é dito que dele viria o leão da tribo de Judá, que depois é cantado lá na frente, lá em Apocalipse, né? O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu, né, para abrir o livro. Lá no Apocalipse se canta isso. Então nós vemos que a promessa daí da semente fica com Judá daí, né? O quarto filho se torna agora, ou é abençoado com a bênção do primogênito. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos do poder de Deus agindo na vida de Abraão, porque Abraão já era um homem idoso, e a sua esposa também. E mesmo sendo um homem idoso, que pelo menos já na época de Adão, né, já era um período de estar, já não produzir mais, vamos dizer assim, e uma mulher idosa e ainda sem capacidade de poder dar à luz, porque ela era estéril, né? Então, o que Deus faz? Chama esse casal já idoso, pelo poder dele, ele dá fertilidade a Adão, e também ele abre a madre de Sara, né? E faz com que ela venha a dar à luz a um filho. Então Deus, pelo seu poder, faz isso. E é importante que nós, como cristãos, percebamos essas coisas, porque Deus começa tratando o caos, que é algo muito maior. Depois Deus trata de coisas um pouco menor, que daí cria alguém semelhante a Adão, no caso Eva, que também é feita a imagem e semelhança de Deus. Embora eu também entendo que criar um ser humano é uma coisa muito complexa, somente Deus pode fazer isso. Nós vemos Deus então tratando com a humanidade. Deus, por meio lá de Noé, Deus então trazendo o dilúvio, né, e destruindo a humanidade, preservando Noé com sua família para que a humanidade mantenha-se viva. Nós temos Deus tratando com o pessoal lá da Torre de Babel, usando o seu poder para confundir a língua deles e fazer com que eles se espalhem por toda a terra. E agora nós temos Deus trabalhando com um homem, uma mulher, já idosos, capacitando eles a terem filhos. E por meio desse filho, então, Deus iria abençoar todas as famílias da terra. É o poder de Deus agindo na história. E Deus, então, trazendo soluções que os homens não podem trazer. Deus, então, resolvendo situações que nós não podemos resolver. Então, Deus está fazendo isso. Ele abençoa Abraão com toda a sorte de bênçãos e manda Abraão ser uma bênção, e ele promete para Abraão que um descendente dele iria abençoar todas as famílias da terra. Então esse é o poder de Deus. Então quando a igreja olha para isso, quando nós cristãos estudamos isso, nós temos que ver o quê? Que o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Não existe para Deus algo que seja impossível. O poder de Deus é um poder tremendo. Traz à existência todas as coisas, organiza todas as coisas e vai então solucionando aquelas situações que nós não podemos solucionar por meio do seu poder. Então quando a gente olha para essa narrativa bíblica, nós encontramos Deus agindo e mudando a história conforme a vontade dele. Conforme a vontade dele. Mais para frente, irmãos, nós temos... é claro que eu estou dando saltos aqui, viu? Eu não estou... Até porque é impossível a gente considerar tudo como deveríamos considerar. Mas mais à frente um pouco, nós encontramos novamente Deus agindo em situações que nós não podemos agir. Nós sabemos que Jacó teve 12 filhos e uma filha, né? Seria 13, mas conta os 12 homens. E dentro desses filhos nasceu um chamado José. E José era muito querido de Jacó, e isso trouxe um problema muito sério para a família de Jacó. Os irmãos, vendo que o pai amava mais José do que eles,
os irmãos ficaram com ciúmes. E uma família onde acontece isso, né, que um pai e uma mãe têm preferência mais pelo filho, naturalmente o filho vai, né, os filhos que estão ao redor vão chiar, né, vão começar a ficar com ciúmes, né. Eu vejo aqui em casa, não que haja isso, nós amamos aqui os nossos filhos de igual maneira, mas nós temos uma filha menor, está com 1 ano agora, né, e tem o Arthur que está com 12 e a Maria Eduarda com 9. E naturalmente a gente dá uma atenção um pouco maior para a pequenininha, porque ela precisa de uma atenção maior por causa dos cuidados que tem que ser tomados, né? E nós percebemos aqui que há um certo ciúme da parte deles, né? Mesmo eles estando já uma certa idade, e assim eles, né, tem hora que eles reclamam, oh, mas só menininho, né? Aí então a gente tem que sentar de vez em quando, dar o colo para eles, porque não tem jeito, né? E lá no caso de Jacó, o problema de Jacó, que na verdade é que ele tinha preferência mesmo por José. Só que isso trouxe problemas para a família de José, né? E os irmãos começaram a odiar, né, a José até o ponto de venderem José para o Egito. E aí nós vemos Deus então trabalhando no Egito. O texto diz que José foi para a casa de Potifar, Deus abençoou José e fez com que tudo se multiplicasse ali. Depois, por uma questão, né, de sedução da parte da mulher de Potifar, e José, como era um homem santo, temente a Deus, ele fugiu disso, mas trouxe consequências, né, para ele, no sentido de que a mulher acusou ele de uma coisa que ele não fez. José foi para a prisão, para o cárcere, mas lá Deus era com José, e lá então Deus abençoava José em tudo que ele fazia, e o poder de Deus estava atuando ali no cárcere, e José testemunhando o Senhor. E não é diferente quando José vai lá para a corte de Faraó. Chegando lá, Deus também abençoa José. Faraó percebe que José era um homem de Deus, mas eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui para o sonho de Faraó. Porque o Faraó sonha com 7 espigas gordas e 7 magras, 7 vacas gordas e 7 vacas magras, e as magras comiam então aquelas que estavam gordas, né? E quando José interpreta o sonho, ele diz, olha, vai ter uma grande seca. Haverá 7 anos de fartura e também haverá 7 anos de seca. Então, no período de fartura, nós vamos juntar tudo. E no período, para que no período de escassez, nós tenhamos com que acudir os outros, né? Então, Deus trouxe uma grande seca, uma grande fome sobre a humanidade daquele período. E como é que Deus resolveu o problema dessa grande fome? Levantando um homem chamado José, para que ele então preservasse em vida não só a descendência da semente que viria, né, no caso de Jacó e a família dele, manter-se com vida, mas também os demais seres humanos daquele período. E Deus faz isso pelo poder dele. Então Deus traz a fartura pelo poder dele, e Deus traz a escassez pelo poder dele. E Deus traz a solução para esse problema pelo poder dele também, levantando o homem, capacitando este homem, para que ele então agisse assim e resolvesse essa situação de fome, né, de escassez que haveria nesse período, né, de José. Então Deus agindo ali com o seu poder, com a sua sabedoria, com o seu entendimento, para trazer soluções para aquilo que nós não podemos resolver. Isso é o poder de Deus. E é esse poder que Deus usa em favor do seu povo. Em favor do seu povo. É importante, irmãos, que nós, como cristãos, nós nos apeguemos a isso. As narrativas bíblicas estão aí e ela nos ensina, primeiramente, quem é Deus. Não é a preocupação da narrativa bíblica dar ênfase em Adão, em Eva, em Noé, em Enoque, eles são importantes, são. Mas mais importante do que eles, vamos dizer assim, o astro principal ali não são eles, é Deus. É Deus agindo, é Deus trabalhando neste mundo com o seu próprio poder e modelando as coisas de acordo com a vontade dele. Então, quando nós olhamos para essas narrativas e vemos Deus fazendo essas coisas, para nós que somos cristãos, isso é importantíssimo demais. Ver quem é o Deus que nós confiamos, o Deus que tem se revelado a nós. E é este Deus que nós temos que abraçar com toda a nossa força, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Criador, é o nosso Senhor, aquele que interfere na história, aquele que vai ajustando a história e vai modelando a história de acordo com os projetos, com os planos de Deus, do próprio Deus. E com seu poder, Ele manifesta então a sua glória, o seu domínio sobre essa terra que Ele mesmo criou para a glória e honra do nome dEle. Então, irmãos, eu estou trazendo essas reflexões, pegando esses textos aqui. É importante que os irmãos leiam esses textos, né?
E olhe primeiramente como é que Deus está agindo e tratando cada coisa, e para que a fé de vocês fortaleça e se apegue no Senhor. Eu quero aqui só depois, eu quero aqui fazer a aplicação aqui. Depois os irmãos olhem lá no capítulo 50 de Gênesis, que José vai dizer isso, né? Que os irmãos mandaram ele lá para lá para o Egito, né? Mas ele diz, olha, não foram vocês que me mandaram, foi Deus que me enviou para preservar muita gente com vida. Né? Lá no capítulo 50 de Gênesis vai fazer essa conclusão que José foi mandado para o Egito por Deus para que tudo aquilo acontecesse e preservasse não só o povo de Israel, mas também muita gente em vida. Né? Então é importante que nós reflitamos sobre isso. Eu quero fazer um salto aqui. Poderia considerar outros textos, mas não teremos tempo para isso. Né? Então, quando abre o livro de Mateus, é dito assim, genealogia de Jesus, filho de Abraão, ou filho de Davi, filho de Abraão. Então veja que o autor ali, Mateus, recorre a dois personagens, a Davi e a Abraão. Então a semente prometida, lá em Gênesis 15, é Cristo, que veio por meio da descendência ou da semente de Abraão. Então lembrando que Davi também era um descendente de Abraão. Então Cristo também é. Então a promessa daquele que iria esmagar a cabeça da serpente é cumprida agora em Cristo. E Cristo então é a garantia que nós temos, que nós podemos voltar novamente à comunhão com Deus, porque Ele veio para destruir, né, a inimizade que há entre o pecador e Deus. Ele veio para destruir, esmagar a cabeça da serpente, que é Satanás. Ele veio então para tirar deste mundo toda a maldição que Deus havia lançado lá no Éden por causa do pecado de Adão. Então Cristo é o foco de todas as Escrituras. Então Deus está dirigindo a história para que esse momento glorioso acontecesse, da vinda, da chegada de Cristo ao mundo, e Cristo então agora sendo o nosso substituto, o nosso representante, o nosso Salvador, ele então vem agora para cumprir aquela promessa que o Pai havia feito lá, né, em Gênesis, e nós vemos isso tudo lá em Gênesis. Né? Nós temos a promessa da semente para a mulher, depois estende isso para Noé, que aí você tem Sem, né, que é a semente separada, e aí depois tem Abraão tem Isaac e Jacó, de Jacó nós temos lá Judá, e aí de Judá, tribo de Judá então, né, da linhagem de Davi, é que vem o Messias. Que vem o Messias para então salvar o seu povo dos pecados deles. Então em Cristo nós temos que... Então Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. De todo aquele que crê. Então, meus amados irmãos e ouvintes, o propósito então dessas reflexões, trazer essa visão geral, é para que os irmãos se edifiquem, se fortaleçam no conhecimento de Deus, conheçam o poder de Deus e permita que esse poder domine o coração de vocês. Que vocês confiem plenamente em Deus, como o salmista aqui nos ensina. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei muito abalados. De novo ele diz, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Uma vez falou o Senhor, duas vezes ouvi, que o poder pertence a Deus. E a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuis segundo a sua ou as suas obras. Então, observe, os irmãos, que o salmista diz, somente em Deus a minha alma espera. Por quê? Porque dele vem a minha salvação. Amados irmãos, depositem a fé de vocês, o coração de vocês em Deus. Deus é a nossa única esperança. Por isso, irmãos, nós precisamos dedicar tempo em conhecer ao Senhor Deus. Estudar as Escrituras, sim, para conhecer a Deus, saber quem Deus é, o poder que Deus tem. Para que a gente não fique com medo dessas coisas que aconteçam. Então, esse vírus que está aí, ele está aí pelo poder de Deus. E somente Deus tem o poder de dar a solução definitiva que nós precisamos.
E é por isso que a igreja clama ao Senhor. É por isso que a igreja se coloca diante do Senhor, porque sabe que a nossa única esperança é o Senhor. Como o salmista diz, somente em Deus a minha alma espera silenciosa. Essa é uma boa dica, esperar silenciosamente em Deus. Não precisa ficar ansioso, não precisa ficar desesperado, não precisa ficar, e agora, como é que vai ser as coisas? Em silêncio. Nós colocamos as nossas questões diante de Deus e nós aguardamos em silêncio para ver como Deus vai resolver a situação. Como é que está o seu coração hoje? Como é que está a sua vida hoje com Deus? Você crê nesse Deus das Escrituras? Você crê no poder de Deus? Um poder que não tem limites? Deus quer que você creia nele, de acordo com as Escrituras. Então nós fizemos aqui uma reflexão rápida, abordando aqui alguns trechos das Escrituras, para mostrar para os irmãos como é que Deus agiu em momentos que parecia que as coisas não dariam certo. Na criação, dando a Adão uma auxiliadora, livrando Noé da morte, do juízo, dividindo as nações, capacitando Abraão, a ser fértil, tanto ele quanto a sua esposa. Deus, por meio de Jacó, confirmando a promessa de um descendente. Deus, por meio de José, preservando a humanidade naquele período pelo seu poder. Deus fazendo isso e manifestando o seu poder e a sua glória, para que nós agora venhamos a ler isso e confiar plenamente em Deus. Deus abençoe os irmãos. Nós vamos considerar mais tarde algumas perfeições de Deus. Então eu vou encerrar esse vídeo e desejando aos irmãos que Deus abençoe e fortaleça a fé de vocês e confiem em Deus. Abracem as Escrituras, creiam nas Escrituras, aquilo que ela fala a respeito de Deus. Amém, irmãos.